Hello, guys! Eu sou a Daniele, professora de inglês do Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, e nós estamos dando continuidade à série de vídeos com a resolução das atividades de inglês do PET Volume 2 do 8º ano. Esse vídeo é da semana 3, a atividade da semana 3. Essa aqui é a página inicial, que vocês já conhecem, né? Ela está presente em todas as atividades, no início de todas as atividades. E aqui vocês têm, né, uma ideia de quais são as habilidades que vocês deverão alcançar com essa atividade. Aqui a gente tem a nossa atividade, né? Mais uma vez, não se assustem, né, ao ver aí o texto todo em inglês, porque a gente vai continuar fazendo a mesma leitura primeiro, aquela leitura dinâmica, né? Que a gente faz conectando aí as palavrinhas cognatas, aquelas que a gente já conhece, né? As que são familiares para nós. E aí depois a gente faz uma segunda leitura tentando entender qual é o assunto do texto, tá? Então, estão aí as dicas para vocês. Leia também o enunciado, tá? Antes de iniciar as atividades, leia os enunciados, porque isso pode te ajudar na hora de fazer a leitura do texto, já ir encontrando as respostas que você precisa, tá? Então, depois de ter feito aí essa leitura visual rapidinha do título, dos subtítulos que estão em negrito aí, nós vamos já, além de ler o enunciado, vamos fazer a questão 2 primeiro, que olha só, na questão 1, eu tenho aí trechos de um artigo, né, que fala do papel das mídias sociais durante a pandemia. E aí eu tenho um título, The Role of Social Media During a Pandemic, e tenho aí os subtítulos, tá, desse artigo. Logo em seguida eu tenho a questão 2, está escrito assim: para facilitar o entendimento do texto, escreva o significado das palavras e expressões que fazem parte do mundo digital, dos computadores e smartphones, e que podem ser entendidas com base na temática do texto ou pelo seu conhecimento de mundo. Então, a gente vai fazer essa questão aqui primeiro, porque a partir do momento que a gente já tem as palavras cognatas, as palavras que a gente já conhece, e ainda tem esse vocabulário novo aí, né, para ajudar a gente no entendimento do texto, na hora que a gente voltar na leitura, aí vai ser melhor para a gente compreender, ok? Então vamos lá. A primeira palavrinha aí, to share, né, significa compartilhar, é um verbo, compartilhar, usado muito, né, nas mídias sociais. A próxima, interacting with others, interagindo com alguém, com os outros, né? Depois eu tenho social platforms, plataformas sociais. Source of information, fonte de informação. Misinformation, desinformação. Publicly, publicamente. Hashtag, hashtag é muito usado agora, né? Talvez na hora que vocês forem procurar, vocês vão encontrar a hashtag e o significado hashtag. Mas aí eu coloquei aqui para vocês como se fosse uma palavra-chave, tá? Porque tag é como se fosse uma palavra-chave, né? E hash é o nome usado para aquele sinalzinho que a gente chama de jogo da velha. Então, geralmente, o hashtag a gente usa o quê? O jogo da velha e as palavras-chave que a gente quer usar para poder encontrar determinado assunto, só que todas juntinhas. Lá no subtítulo 3 da atividade 1, tem algumas hashtags de exemplo, tá? Depois eu tenho pop-up, que significa aparecer. A gente vê muito quando a gente entra, por exemplo, em um site e aparece uma mensagenzinha assim para a gente autorizar, né? O pop-up para quê? Para que o que eles precisam que a gente veja apareça. Depois tem streaming services, serviços de transmissão, entretenimento, né, que é a diversão, a distração. Então, agora que a gente fez, né, esse vocabulário aí, a gente pode voltar lá nos subtítulos e lê-los. Então, eu vou ler em inglês e eu coloquei aqui para vocês em português também, para facilitar o nosso entendimento. Então, o título, The Role of Social Media During a Pandemic. Então, eu tenho aqui, olha, a regra da mídia social durante a pandemia. Subtítulo 1,
a source of information, entre parênteses, and misinformation. Então, uma fonte de informação, desinformação. Subtítulo 2. An influence on public response to the outbreak. Influência da resposta do público no surto, né, ao surto. 3. A marketing platform. Uma plataforma de marketing. Número 4. A powerful way to bring positivity to a scar time. Então, uma maneira poderosa de trazer positividade para um momento assustador. Antes de ler aí o que está dentro de cada subtítulo, dá para a gente perceber qual é o assunto do texto, não dá? Olha só, eu estou falando de regras da mídia social durante a pandemia e eu estou falando de itens importantes que ajudam, né, durante a pandemia aí, a gente a manter as informações, né? Então tá falando aí de fonte de informação, que a gente comenta muito, né, sobre ter uma fonte de informação segura, saber de onde está vindo aquelas informações para a gente passar adiante. Número 2, a influência da resposta do público ao surto. Então, a gente também tem que usar as mídias sociais, por exemplo, para conscientizar as pessoas, né, sobre o Covid-19, né, sobre o que eles têm que fazer e deixar de fazer nesse momento. Número 3, uma plataforma de marketing. O marketing é usado para fazer uma propaganda, né? Então, a gente usa também nesse momento agora que a gente está vivendo, né, para compras online, para compras, né, para que você faça suas compras nos lojistas, né, sem ter que ir fisicamente à loja. Então, é uma maneira, né? Esse aqui é só um exemplo que eu estou dando. Número 4, é uma maneira poderosa de trazer positividade para um momento assustador, porque nesse momento que estamos todos, né, isolados, a gente também pode usar, né, a mídia social para transmitir né, carinho, companheirismo, amizade para os nossos amigos e familiares, né, trocando aí experiências nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem visto muito isso, né, com os encontros virtuais aí. Então, tendo esse parâmetro aí geral de que se trata o texto, vamos responder as próximas questões. Qual o principal tema do texto? Então, as regras da mídia social durante a pandemia. Está lá no título, né? E aí, como a gente leu todos os subtítulos, dá para perceber que o título traz o tema geral, tema central. Este texto aponta uma mesma perspectiva sobre as mídias sociais que os outros textos deste material de língua inglesa. Olha lá, eu tenho o texto da primeira atividade era Addicted to Your Phone, viciado no seu telefone, lembram? E o da semana anterior, Look Up, que era aquele texto falando sobre a solidão, né? Que a pessoa tinha muitos amigos, mas mesmo assim ele ainda estava sozinho. E aí esse texto agora já fala das regras da mídia social com relação à pandemia. O que você pode fazer de bem, né, de bom com as mídias sociais durante a pandemia. Então, está pedindo o seguinte, os dois textos anteriores, que falam sobre o vício e sobre a solidão, têm a mesma perspectiva do que este texto agora, dessa atividade, que fala sobre coisas positivas que você pode fazer com as mídias sociais durante a pandemia? Justifique a sua resposta. Então, né, analisando aí do que foi falado lá nos outros dois textos e o que está neste texto aqui agora que a gente acabou de comentar, a gente pode chegar à conclusão que não. Eu coloquei aqui no cantinho porque ia ficar muito grande, né? Não, por quê? Os dois textos apresentados na semana 1 e 2, como a gente já disse, eles falam do uso exagerado das mídias sociais e o prejuízo emocional que pode trazer às pessoas, né? A solidão, o isolamento, né, emocional. E neste texto aqui, que nós estamos trabalhando agora, o uso da mídia social é apresentado de forma positiva, em como as pessoas podem usá-la para orientar, alertar, informar e trazer coisas positivas durante a pandemia. Então, são, né, duas perspectivas diferentes. Na questão 5, retire do texto 3 exemplos de como a tecnologia e as plataformas têm ajudado neste tempo de pandemia. Então, lá no subtítulo 1, por exemplo, tem lá, né? Encontrar, a gente até comentou sobre isso, né? Encontrar
fontes verdadeiras de informação, né, sobre a Covid-19. Está lá na primeira linha do primeiro tópico, do primeiro subtítulo. Find trusted source of information about COVID-19. Então, não vou ficar espalhando qualquer notícia que eu receber. Eu vou procurar saber se aquela notícia é verdadeira antes de espalhar, né? Para a gente não causar pânico nas pessoas desnecessariamente. A gente já está em pânico, né? Então, o segundo exemplo, use social media to spread awareness of COVID-19. Então, é você usar a mídia social para espalhar, né, conscientização sobre o Covid-19. Então, tá lá também no outro subtítulo. Depois eu tenho to bring positivity to a scary time. É o subtítulo número 4, né? Que é trazer positividade, né, nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Então, é quando você faz esses encontros virtuais para você matar a saudade de alguém, né, da sua família, dos seus amigos, porque às vezes as pessoas ficam sozinhas e acabam ficando um pouco deprimidas porque não estão tendo contato pessoal com ninguém, né? Então, é uma maneira de você trazer aí positividade para essas pessoas. Então, eu coloquei esses 3 aqui, mas vocês podem dar uma lida aí de novo nos 4 subtítulos e retirar um exemplo de cada um deles, tá? Número 6. A partir da leitura desses textos, os primeiros, né, the role of social media during a pandemic, então, os primeiros lá das 2 atividades anteriores e esse aqui agora, a que conclusão podemos chegar sobre o uso dos celulares, tecnologia, mídias sociais? É sempre ruim? É sempre bom para os usuários? Justifique sua resposta. Bom, comparando, né, os 3 textos, os 2 primeiros e esse agora, a gente viu aí na questão 4 que eles têm, né, funções diferentes. Um tem a função negativa, né, que é de te deixar isolado, causar, né, você ficar viciado e colocar aí uma viseira e não ver nada mais do que acontece ao seu redor. Então, isso é negativo. Agora tem o lado positivo, que é que você pode ajudar as pessoas, né, usando as mídias sociais. Então, não é sempre ruim e nem é sempre bom, né? Tem os 2 lados. Vamos lá? Então, eu vou pedir a vocês que reflitam sobre isso que a gente falou aqui agora, né, sobre esses textos apresentados, os pontos positivos e negativos, e aí depois você escreve a sua resposta. O que você pode fazer? Volta lá na atividade 1 e 2 e dá uma olhadinha nas respostas que você deu sobre a interpretação dos 2 textos, né? E aí, agora volta nesse aqui e pensa, né? O que tem de positivo, o que tem de negativo, faz essa comparação e dê a sua resposta aí com as suas palavras, tá? Número 7. A partir da leitura deste último texto, escreva frases ou pequenos textos em inglês para a imagem abaixo, considerando que tenha aparecido uma pandemia que você estava usando, uma plataforma que você estava usando e você vai deixar seu comentário a respeito dela. Então, suponhamos que você esteja lá ou no Facebook, no Instagram, ou seja lá qual for a mídia social que você esteja usando, e aí você se depara com esse postzinho aí, tá? Falando sobre a Covid-19, que a gente está trabalhando junto e que a gente tem a responsabilidade, né, de transmitir informações corretas e, ao mesmo tempo, tentando impedir que informações erradas cheguem às pessoas. É basicamente isso que está falando aí nesse textinho, tá? E aí ele faz um convite a outras, né, para outras campanhas para ajudar essas pessoas aí a manter as comunidades, né, saudáveis e salvas de informações erradas, que a gente chama de fake news, né? Então eu coloquei aqui para vocês assim, para vocês refletirem, olha. O seguinte, o posto fala sobre a responsabilidade de levar informação às pessoas e de como ajudar a combater informações falsas, que é o que a gente está ouvindo muito falar, né? Das fake news. E aí você vai refletir sobre isso e vai criar frases comentando este post, tá? Então você vai fazer o seguinte, para facilitar, crie a sua frase aí para fazer o seu comentário sobre o post em português e aí depois passa para o inglês. A sugestão é que vocês façam frases mais curtas, porque assim fica mais fácil de você conseguir fazer isso sozinho, sem ficar usando o dicionário. E aí você pode
usar o dicionário só para procurar uma palavrinha ou outra que você queira usar e que você por acaso não saiba, ok? Então, eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Refaçam as atividades seguindo passo a passo. Não deixem de ser curiosos, estudem, pesquisem, usem muito o dicionário, tá? Take care and stay at home. See you soon. Bye!